aí eu vou postar essa aula para vocês. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui participando da reunião. Tá? Qual é o intuito dessa nossa reunião hoje, né? Fora do horário que havia sido previsto para a disciplina de irrigação e drenagem. Eu não sei se vocês foram informados, acredito que sim. Nesse horário, vocês teriam a disciplina de topografia, não é isso? Alguém pode confirmar aí para mim, aí, só digitar um sim aí, ou pronunciar no microfone? Isso, a Ana Carolina aqui está dizendo que sim, né? Era o horário de topografia. O que acontece? Nós estamos tendo um problema com o professor de topografia, né? Então, nós ainda não temos o professor para disciplina. E aí, para vocês não ficarem com esse período de aula ocioso, tá? E acabarem tendo que fazer uma condensação dessa disciplina lá no final do semestre, eu, juntamente com o coordenador do curso de vocês, nós acabamos fazendo um acordo que eu daria as aulas para vocês, tá? Nesse período, tá bom? Então, todas as quintas-feiras, nesse horário da tarde, enquanto o professor não se apresentar aqui para as aulas da disciplina de topografia, eu utilizarei para dar as minhas aulas de irrigação e drenagem. Como é que vai funcionar? Então, vocês terão as aulas nas segundas-feiras, no horário normal, né, que nós já tivemos duas aulas, agora dois encontros, na verdade, né? O encontro semana passada, essa segunda eu postei um material para vocês, tem lá no Moodle, tá? Não esqueçam de ir lá e assistir às aulas, tá? Eu expliquei o porquê vocês devem assistir às aulas, né? Então tem lá 3 videoaulas ou 4 videoaulas já no material de vocês no Moodle. Isso foi colocado na segunda. E na quinta eu também vou dar as aulas. Então o que vai acontecer? Nós vamos encurtar o período da disciplina de irrigação e drenagem. Então vocês vão ter essa aula não vai estar gravada no Moodle. Não, essa aula sim. Essa aula de agora está sendo gravada, não pelo Moodle, tá? Eu estou usando uma outra ferramenta aqui no meu computador, tá? Que depois eu tenho que editar, demora um pouco, tá? Por isso eu peço certa paciência, porque é demorado esse processo. Tem que fazer a conversão dos arquivos, editar, lançar para o YouTube. A nossa internet está péssima, tá? Então é um processo demorado, demora um pouco, às vezes 1, 2, até 3 dias. Eu tenho que deixar o computador ligado aqui, porque dependendo da velocidade da internet, eu passo de um dia para poder fazer a conversão dos arquivos, e aí eu posto o link para vocês lá no Moodle, o link da aula. Vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Como não posso gravar direto pelo Moodle, que era muito mais fácil, né? Já geraria um link de acesso para vocês. Não, a aula que está no Moodle hoje, eu vou postar depois uma aula gravada que eu já tenho. Vou postar material, tá? Essa aqui também vai estar, tá bom? Eu vou passar uma atividadezinha para vocês lá hoje. Depois desse encontro, eu deixo o material para vocês e depois eu anexo, tá? Esse vídeo aqui, lembrando que pode demorar um pouco, né? Em função dessa questão da velocidade da internet aqui, nossa. Então pode demorar um pouquinho, às vezes 1, 2 ou 3 dias. Mas essa aula também vai estar lá, esse encontro gravado. A partir de hoje, todos os nossos encontros gravados estarão disponíveis lá no Moodle, tá? Eu faço a gravação do encontro no momento das aulas e, posteriormente, eu lanço para vocês lá no Moodle para acessar, para revisão de conteúdo e uma série de coisas, tá? Então, nas quintas-feiras, nós também teremos aulas. O que acontece? O período, né, esse semestre, que vocês teriam os 2 bimestres, vai ser encurtado. As aulas, em vez de ser dado ao longo de 4 meses, vai ser dado ao longo de 2 meses, né? Depende de quando o professor de topografia se apresentar para dar as aulas, tá? Como ainda está em processo de contratação, nós tivemos um problema que o professor que ia dar as aulas acabou se afastando, não compareceu, né, não assumiu o cargo, nós temos que arrumar outros professores. Então demora um tempinho. Nesse intervalo de tempo, eu vou utilizar as quintas-feiras para vocês não ficarem sem aula, dando a disciplina de irrigação e drenagem. Então vocês terão, a partir dessa semana, a irrigação e drenagem em 2 horários na semana, as segundas e as quintas-feiras. Ok? Entenderam isso? Combinado? Certinho? É um pouco mais chato, né? Porque é o mesmo conteúdo,
2 vezes na semana, mas vocês têm a vantagem de terminar a disciplina antes. Tá? Então, quando o professor de topografia aparecer, tá? Ele ocupa esse horário, que é o horário já estabelecido para a disciplina de topografia, e a gente, se nós não tivermos terminado a disciplina, a gente continua no horário normal, mas com um período menor de duração, tá? E nós vamos estar condensando essa disciplina agora no início do curso. Entendido? Alguém, se quiser pronunciar e usar o áudio, seria interessante aí. Entenderam isso? Não? Bora lá, pessoal. Todo mundo entendeu, né? Isso, Emanuele. A disciplina provavelmente vai terminar mais cedo, né? Quanto mais tempo o professor de topografia demorar para se apresentar para dar a disciplina, mais a gente adianta a nossa, tá? Isso, se continuar 2 vezes na semana, a gente termina mais cedo. Exatamente isso, Emanuele. Ok? Então, como vocês já entenderam, passem essa informação para os colegas de vocês também aí no grupo, tá? Vocês estão sempre tendo contato, tá? Já conhecem, né, o pessoal. Como não tem muito contato, infelizmente, pelas aulas não serem presenciais, eles puderem estar repassando essa informação importante. Outra coisa, vamos aproveitar esse momento aqui dessa aula, né, que eu vou utilizar na semana que vem para fazer isso, mas nós não podemos fazer isso hoje. Não sei se vocês se lembram do nosso primeiro encontro, que eu disse que eu ia trazer um estudo de caso para vocês, né, ou lançar aqui um caso em particular para que vocês se coloquem no local, no lugar, né, de profissionais aí de técnicos agrícolas e tentem atender a demanda que eu vou lançar para vocês agora. Então, eu vou lançar aqui um caso para vocês e eu peço agora a todos vocês que estão aqui na sala que participem, liguem o microfone, tá? Que é mais importante o áudio agora, a interação é maior, tá? E nós vamos interagindo aqui, eu vou fazer algumas perguntas, vocês vão me respondendo, vão falando o que vocês acham, o que vocês pensam. Então vamos ao seguinte caso. Imaginem vocês que chegou um produtor rural aqui, né, dentro do instituto, aqui no campus, e me procurou porque ele tem interesse, tá? Ele quer, na verdade, contratar os nossos serviços para instalar, né, projetar e instalar um sistema de irrigação na propriedade dele. O que ele quer? Ele quer ter lá na área rural, lá na propriedade rural dele, ele quer botar um sistema de irrigação e ele quer que nós, né, ele vai contratar os nossos serviços para nós fazermos esse projeto e instalarmos, implantarmos um projeto de irrigação dentro da propriedade desse senhor, aqui no município de Lagoa da Confusão. Tá? Alguém tem ideia do que nós precisaríamos para fazer isso, para chegarmos na propriedade desse senhor e falarmos, ó, o projeto de irrigação para o senhor tem que ser assim, 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 de tal jeito. Alguém aqui tem alguma ideia do que a gente precisa fazer para chegar a isso? Qual é a primeira coisa que nós precisaríamos fazer? Como nós deveríamos fazer isso? Abram os microfones aí, vamos interagir agora. Quem tem ideia de como deve ser feito isso? Diga aí. Pode ir chutando, falando. Vamos abrir aqui um bate-papo agora. Essa é a hora da interação. E é a hora que a gente mais aprende agora, tá, pessoal? Então vamos lá. Vocês 7 aqui que estão. Diga aí. Gabriel. Tem o microfone aberto aqui. Bora lá, pessoal. Abram os microfones aí. Isso, ele tem que ter uma licença, né? Mas no nosso caso aqui, Gabriel, como o nosso foco não é essa parte legislativa, é a parte prática, então nós vamos deixar que vocês vão ter uma disciplina, ou já tiveram, né, na parte de gestão
rural que fala sobre essas coisas, que aborda, né, sobre isso. Então, como o nosso foco é mais a parte prática, né, é a parte que cabe à irrigação mesmo, ao técnico de irrigação, essa parte documental, legislativa, não necessariamente faz parte do escopo desse profissional, tá? O nosso foco aqui, o interesse é o que ele precisa saber para, seu fulano, lá, o seu Zé, vamos dizer que o produtor rural é o seu Zé. Seu Zé, vou fazer o projeto de irrigação para o senhor, né? Então, eu vou fazer esse projeto e eu preciso saber algumas coisas para executar esse projeto. O que seria a primeira coisa que vocês acham, né, que eu precisaria saber? Diga, Keila. Keila levantou a mão aí. O melhor tipo? Então, existe. Então, aqui que a Keila comentou aqui, e o Gabriel também, né? Primeiro a gente tem que ter uma ideia da área, né? Então a gente tem que ir lá no local, falar onde é que o senhor, seu Zé, quer fazer a irrigação, né? Aí você vai no local. Primeira coisa, a gente tem que ir no local, né? Ver o que no local? Primeiro, o terreno. Aonde é que o seu Zé quer fazer a irrigação, né? É viável naquele local fazer irrigação? O que eu vou ver no local se é viável ou não? Primeira coisa que eu tenho que saber, né? Quando eu trabalho com irrigação, pessoal, eu apresentei isso na aula de segunda-feira, tá lá nas videoaulas, né? Se eu o que é irrigação, quando eu mencionei? Não é, de forma bem resumida e direta, é o que? É você levar a água para a planta na quantidade certa e no momento certo. Isso é fazer irrigação, é você fornecer para a planta a quantidade de água que ela necessita, né? Nem menos, nem mais, a quantidade certa de água no momento mais oportuno, no momento ideal, tá? Para quê? Evitar desperdícios. Então, se eu sei que irrigação, de uma maneira bem geral, é isso, é levar a água até a planta na quantidade, no momento certo, então eu já tenho uma ideia. Se eu tenho que ir lá no local, ver o terreno do seu Zé, e eu sei que irrigação é levar a água, a primeira coisa que eu tenho que pensar assim, e esse terreno, ele está próximo de uma fonte de recurso hídrico, né? Aonde o seu Zé quer fazer irrigação, é possível eu buscar água em algum local, tem água próxima, está longe, quanto longe está, é possível levar a água de um determinado local onde eu vou fazer a captação de água até o local que o seu Zé quer fazer a irrigação? Primeira coisa, quando eu vou no local, tem que saber isso. Seu Zé, onde é o seu terreno? Aí o seu Zé vai lá e mostra. E aonde é que está a água que nós vamos tirar para fazer a irrigação? Aí o seu Zé vai lá e mostra. Aí, já de posse dessa informação, você já começa a ver a viabilidade ou não da implantação desse projeto. Imagine vocês que o seu Zé quer fazer uma irrigação num local muito alto e muito distante da fonte de captação de água. Então, o que vai acontecendo com isso? Vai se tornando inviável a implantação do projeto. Dá para levar água daquele local lá na baixada do morro, ele vai pegar água num córrego, por exemplo, e vai levar essa água, às vezes, 200, cento e poucos metros, 200 metros nível acima, né? 200 metros de altitude, muitas vezes uma distância que pode dar, vamos dizer aí, sei lá, quase 1 quilômetro de distância, dá para fazer
ser? Pode ser que dê, pode ser que não dê. Depende aí de outros fatores, como o que ele vai irrigar, a quantidade de água que ele vai precisar, a viabilidade, se ele vai gastar esse dinheiro, se ele vai ter retorno, se ele vai só gastar dinheiro e vai perder dinheiro, entre outros fatores. Mas a primeira coisa é essa. Aonde está o terreno, seu Zé, e aonde está a água? Seu Zé, é muito distante. Isso vai acabar inviabilizando o seu projeto. Seria mais interessante fazer esse projeto num local mais próximo do recurso hídrico. Quanto menor a quantidade de água que tiver que transportar, movimentar, tá? E quanto menor a distância, tá? Que eu tenho que movimentar essa água, é mais viável. Torna o projeto mais fácil de ser executado e o uso desse projeto torna-se mais barato. Toda vez que eu tenho uma distância muito longa, né, o ponto de irrigação é muito distante do ponto de coleta, tá? E eu tenho que gastar uma quantidade muito grande de energia para poder movimentar a água do ponto de coleta até o ponto de irrigação. Eu vou precisar de equipamentos maiores, de bombas mais potentes, de motores maiores que consomem mais energia. Tá? Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que fazer, pensar assim, bom, vou olhar a propriedade do seu Zé e vou ver aonde ele pensa em fazer e aonde está o ponto de captação. Primeira coisa. Segunda coisa, e a água que o seu Zé tem lá, será que é suficiente para atender um projeto de irrigação? Muitas vezes é o que mais vai acontecer na vida profissional de vocês, a pessoa fala assim, olha, eu quero montar uma irrigação em tal lugar, né? E aí ele te leva lá e quando você vai ver a fonte de água dele, você fala, não, a quantidade de água que o senhor tem disponível não é suficiente, tá? Não é suficiente. Então você pensa assim, poxa, primeira coisa é o terreno, a distância do ponto de captação, né, a viabilidade para levar essa água, a outra é a disponibilidade de água. Tem água lá que vai atender o sistema de irrigação que o seu Zé precisa, né? Aí você pensa assim, não, mas tem sistemas de irrigação que gastam menos água. Eu mostrei para vocês ali nas videoaulas que estão postadas ali no Moodle, pessoal, que eu postei segunda-feira, fala sobre isso. Eu aponto 4 grandes sistemas de irrigação, né, e eu menciono 2 tipos como sistemas de alta eficiência que gastam pouca água, né? Pouca água entre aspas, né? Eles gastam a água que a planta precisa consumir. Eles levam a quantidade exata que a planta precisa consumir, mas os desperdícios nesse sistema são menores. Então, a quantidade de água que eu preciso é menor em relação a outros tipos de sistema de irrigação. Aí eu penso, bom, se eu implantar um sistema de irrigação com um consumo menor de água, será que a quantidade de água vai ser suficiente para atender o que o seu Zé precisa? Essa é a segunda pergunta, a disponibilidade de água. Terceira pergunta, o que o seu Zé quer plantar lá, né? Imaginem vocês falaram aí, ó, tipo da cultura, né? Muda alguma coisa no consumo de água entre uma cultura e outra? Vamos pensar aqui. Será que tem diferenças no consumo de água entre sei lá, uma lavoura de soja e um bananal, por exemplo? Ou uma lavoura de milho? Tem diferença na questão do consumo? A Ana Carolina está dizendo que sim. Saberiam dizer que diferença é essa? Por que tem essa diferença? Ah. Então, pessoal, existe sim diferença no consumo de água. Só um minuto aqui, deixa eu dar desligado isso aqui. Então, existe essa diferença, tá? Existe sim. Imaginem vocês, um animal, tá? Você é um ser vivo, um animal. Quem que você acha que bebe mais água? Um animal adulto ou um animal jovem? Quem precisa consumir mais água? Um animal adulto, um ser humano adulto ou um bebê? Quem consome mais água por dia? Chutem aí.
O adulto? Por que, Ana? Diga aí. Abre o microfone aí e fala pra gente. Hein? A Ana não. Só um minuto, eu não entendi, Emanuel. Repete pra gente, por favor. Hum, hum. É fácil de entender, não é? Se o nosso organismo precisa de água e a constituição dele é em torno de 70%, né, de água, ora, o adulto tem uma massa corporal muito maior. Quer dizer o quê? Que dentro daquela massa cabe muito mais água no corpo do adulto do que de uma criança, né? Então, automaticamente o consumo de água de um adulto é maior do que uma criança. Olha só. Então, daí eu já entendi uma coisa. Tem diferença de consumo entre culturas. Plantas maiores consomem mais água do que plantas menores, né? E plantas mais jovens consomem menos água do que quando adulto. Então eu já consegui entender que dependente da cultura, eu vou ter um consumo maior ou menor de água. Depende do quê? Do tipo de planta que eu vou colocar lá. E eu também entendi que as plantas nas fases mais jovens de crescimento e desenvolvimento vão consumir menos. E as plantas mais velhas ou mais adultas vão consumir mais. Então tem uma diferença no consumo em função do desenvolvimento da planta. Consome menos no começo e atinge um máximo de consumo lá no final do seu desenvolvimento. Tá? Isso é importante eu saber. Por quê? Porque dependendo da quantidade de água que eu tenho no local, eu não consigo estabelecer um tipo de cultura ali. Eu não consigo fazer a irrigação daquela cultura. Tá? Imaginem vocês que eu consegui medir o volume, o cara tem uma represa lá. A represa do seu Zé tem um volume X. E tem uma determinada vazão. Quer dizer o quê? Que entra uma quantidade de água e sai uma quantidade de água. Quer dizer, sempre tem um volume X dentro da represa. Para essa represa não secar, eu tenho que tirar menos água do que entra dentro da represa. Não é óbvio? Né? Imagina esse copo de água aqui, ó, seja a represa do seu Zé. E eu vou tirar um pouquinho de água aqui por baixo. Né? Vou sugar a água daqui. E tem água entrando aqui. Se eu tirar mais água aqui de baixo do que entra em cima, o que vai acontecer com o nível da água? Vai abaixando aos poucos e eu vou esgotando o meu reservatório. O copo aqui vai baixar, a represa do seu Zé vai baixar também, porque eu tiro mais água do que entra na represa. Então eu vou consumir uma quantidade muito grande de água e a minha represa, a represa do seu Zé, não vai ter condições de atender. Então eu tenho que saber que cultura que eu vou colocar e qual é o consumo dessa cultura ao longo do seu ciclo de desenvolvimento. Tá? Aí o seu Zé fala, não, você fala, seu Zé, mas ó, então a sua represa não vai atender porque você quer plantar milho irrigado, né? Você quer plantar milho, ó. A sua represa não atende a área que o senhor quer. Dá para atender? Dá. Você vai ter que fazer o quê? Diminuir a área. Trabalhar numa área menor. Ou mudar de cultura, trabalhar com uma cultura que consuma menos água, tá? Então, o tipo de planta, o tipo de cultura, a fase de desenvolvimento conta. Plantas maiores, tá? Que vou explicar nessa próxima aula por que as plantas maiores consomem mais água, mas tem a ver com o que a Emanuela falou que tem uma massa corporal maior. No caso das plantas, é uma área foliar, ela tem mais folhas e a planta transpira pela folha. Tá? Então, se a planta tem mais folha e a água vai sair pela folha, quanto mais folha a planta tiver, mais água ela vai perder. Tá? Então, plantas que têm muita folha transpiram mais do que plantas que têm pouca folha. Ou seja, plantas que têm muita folha consomem muita água. Plantas que têm poucas folhas consomem menos água. Plantas mais jovens têm menos folha, por isso consomem menos água. Plantas mais velhas e adultos têm mais folha, por isso consomem mais água. Então, terceira coisa é a cultura que eu vou implantar. Será que a quantidade de água que eu tenho é suficiente para atender aquela determinada cultura? Tá? Essa é outra coisa que você tem que ver no local. Aí,
Viu isso? Não, a cultura daí você tem que estudar o quê? Qual é o melhor sistema que eu posso colocar aqui? Qual é o sistema que mais vai se adequar ao que o seu Zé precisa aqui? Aí você vai analisar, né? Ó, o terreno é bom, está próximo, a água é suficiente, a cultura dá para irrigar ela, qual é o sistema que eu vou colocar nela? Aí você também tem que começar a analisar, tá? Olha, como é que eu vou molhar essa cultura? Qual é o melhor sistema? Existem vários. Às vezes, vários sistemas conseguem fazer irrigação dessa cultura. O que eu preciso saber para escolher o melhor sistema? Alguém sabe aí? Que critério eu uso para escolher qual o melhor sistema? Se tem vários que servem, mas qual que eu escolheria? E por que escolheria ele? Hã? Bora lá. Eu já vou falar uma coisa aqui que vocês vão ter que se lembrar pro resto da vida profissional de vocês, ó. Ó. Esse é imprescindível. Por quê? O que eu quero dizer com o Gabriel falou, fator econômico? É qual a viabilidade econômica desse sistema que eu vou implantar? Por quê? Pode existir sistemas caríssimos que promovam a irrigação da área e pode existir sistemas muito baratos que consigam fazer a irrigação. Qual que eu escolho? Né? O mais barato? Nem sempre. Porque quando eu for pensar nisso aqui, ó, fator econômico, pode acontecer de eu ter sistemas muito baratos que consigam fazer a irrigação, mas que tenham uma durabilidade ou uma vida útil muito reduzida. Embora ele seja barato, eu vou utilizar por um período muito curto esse sistema de irrigação. E aí é outra coisa que vocês têm que perguntar para o seu Zé lá no campo. Seu Zé, o senhor quer usar esse sistema por quanto tempo? Você quer que isso aqui dure muito tempo ou você quer fazer só para produzir nessa safra ou na outra? Você não quer mais esse sistema, você não tem intenção de tocar esse sistema de irrigação adiante. Então, isso são perguntas que vocês vão fazer, que em função da resposta do seu Zé, vocês vão escolher o melhor sistema de irrigação. Então, imagine que o seu Zé quer plantar um milho irrigado. Milho irrigado, pessoal, dá para irrigar por aspersão, dá para irrigar por gotejo, dá para irrigar por microaspersão, dá para irrigar por pivô central, dá para irrigar por irrigação em sulcos, dá para irrigar de um monte de forma. Qual que é a mais viável para o seu Zé? Aí o seu Zé falou, olha, fulano, eu quero produzir milho verde e amanhã depois, se não der certo o milho verde, eu quero plantar outra coisa aqui na área. Eu quero continuar usando o sistema de irrigação, eu não quero me aborrecer por agora, para ter que ficar trocando peças, fazendo manutenção e tal. Isso aí é complicado, tem que ter gente para fazer, tem que ter mão de obra especializada, tem que ter algum técnico que venha não sei da onde, tem que estar comprando peças, às vezes não acha essas peças para comprar, demora. Então eu quero botar um sistema que dure mais tempo, entendeu? E me atenda ao longo dos anos aí, sem muitos problemas de manutenção. Opa, aí você já teve, ó, o seu Zé, que é um sistema mais duradouro. Vai ser mais barato do que um sistema de curta duração? Provavelmente não. Tá? Provavelmente não. Esses sistemas que duram mais tempo geralmente são mais caros, porque os materiais que são construídos, né, as partes desse sistema são mais caros. Muitas vezes a gente deixa de usar material plástico de qualidade ruim, de parede fina, para passar a utilizar material de plástico com paredes grossas, peças de metal, tá? Materiais mais duráveis. À medida que a gente muda essas características do sistema de irrigação, o valor muda. Então, outra coisa importante que eu tenho que saber nesse projeto é qual a viabilidade econômica. É mais barato eu ter que estar todo ano trocando o sistema, fazendo manutenção, reparando e tal, ou é mais barato eu ter um sistema que eu vou pagar mais caro de início, mas vai durar por muito mais tempo e os custos de manutenção serão reduzidos. Ponta do lápis, tá? Ponta do lápis. Eu vou ter funcionários, mais barato é mais viável, porque ele é muito barato. Mesmo que todo ano eu tenha que fazer manutenção, trocar peça, é muito barato.
Opa, ó, então mais barato é interessante. Aí você pensa, mas eu vou ter mão de obra para fazer isso? Tem funcionário? Eu vou ter gente disponível para estar fazendo isso direto? Eu vou ter peça para estar trocando? Qual a viabilidade disso? Tudo isso entra no projeto. E aí vocês vão chegar num sistema de irrigação e falar, seu Zé, esse é o sistema de irrigação que atende melhor o senhor. Por quê? Porque você tem água suficiente para esse sistema funcionar, porque o seu terreno tem uma característica que esse sistema é interessante, porque os seus custos vão ser reduzidos ao longo do tempo, ou os custos iniciais são mais baratos, tá? Que a cultura que você escolheu é possível irrigar com eficiência usando esse sistema e uma série de coisas. Aí vocês vão chegar no sistema ideal para o seu Zé, tá? Então, nós vamos ver ao longo do curso como é que a gente vai fazer a escolha desse sistema, como cada parâmetro desse que eu vou analisar lá no local, em conversa com o seu Zé, vai servir, tá? O que eu tenho que saber, aprofundar em cada parâmetro desse para fazer esse projeto sair, né, da minha cabeça e virar um projeto dentro de um papel para fazer, você comprar tanto disso, entendeu? E montar assim, vai funcionar desse jeito, liga tal dia, desliga tal dia, liga tal hora, desliga tal hora, nessa época do ano funciona assim, na outra época do ano assim. Aí vocês têm um projeto, vocês conseguem projetar, implantar e executar um projeto de irrigação. A ideia do curso é essa. Chegou no final do curso, né? Vocês vão falar, seu Zé, está aqui o seu projeto, está aqui o papel, está aqui até os custos. Nós não vamos entrar nessa parte de custo, que é muito variável. Mas vocês vão chegar com um projeto assim, um papel ou uma mídia digital, alguma coisa. Seu Zé, está aqui, ó. Fica tanto, tá? Você vai precisar disso, disso. E a gente monta assim, e vai funcionar desse jeito. Aí o seu Zé vai ter tudo que ele precisa. Ele sabe que sistema de irrigação é o melhor para ele sabe que peças ele vai ter que comprar, ele sabe quanto ele vai gastar, ele sabe como operar, né, esse sistema, como utilizar esse sistema de irrigação. Esse é um projeto pronto de irrigação. A ideia é que você chegue no final da disciplina e fale, seu Zé, está aqui o que o senhor precisa. Fui na área do senhor, conversei com o senhor, vi isso, estudei isso, pensei nisso, e a melhor opção para o senhor é essa. E o seu Zé fala assim, está aqui o dinheiro e vamos executar, mãos à obra. Né? Ou o seu Zé te paga pelo projeto, ou o seu Zé te paga pela implantação, pelo projeto e implantação, ou o seu Zé te paga pelo projeto, implantação e execução, ainda te contrata para dar assistência, né, no projeto de irrigação dela enquanto estiver funcionando. Tá? Então a ideia é essa. Tá? Então a gente sabendo isso do terreno, da disponibilidade de água, distância do terreno do ponto de captação de água, né, do tipo de cultura, do tipo do sistema que melhor se adequa àquela condição, a gente já começa a pensar nesse projeto de irrigação. Então, a primeira coisa que nós falamos era do terreno, não é isso? Então, a primeira coisa tinha que ir lá no terreno do seu Zé estudar o terreno, né? Saber que tipo de terreno que é. Alguém falou topografia, né? A distância desse terreno do ponto de captação de água. O que mais será que eu preciso ver nesse terreno? Alguém sabe mais alguma coisa? O que muda de um terreno para o outro, pessoal? Hã? Todo terreno é igual? Todo solo é igual? Será que tem diferença do solo do outro? A textura influencia. Por que a textura influencia, Gabriel? O Marcos falou, eu não entendi, Marcos. Diga aí. Olha, o Marcos já usando uns termos mais adequados. Nós vamos aprender ao longo do curso. Na verdade, o termo que a gente vai utilizar é capacidade de retenção. Não mais absorção, mas retenção. Tá? Você saberia explicar mais ou menos o que é essa capacidade de absorção, Marcos? E que você entende, né? Mas o que você consegue explicar mais ou menos para nós o que você imagina disso, sobre isso?
Hum. Hum. Pessoal, então, que interessante. O Marco já disse para nós aqui, ó. Então, tem tipos de solos diferentes. Tem solos que conseguem reter mais água e tem solos que retêm menos água. Aí o Gabriel falou a textura do solo. Essa capacidade de retenção do solo está diretamente ligada à textura do solo, tá? E o que tem de diferença na textura? O que acontece no solo que uma textura de um jeito e outra textura do outro? O que faz esse solo ter texturas diferentes? Alguém sabe? Digam aí, pessoal. É a hora da gente ir chutando e aprendendo. É para isso esse bate-papo, porque é a melhor forma da gente aprender. Isso é um dos fatores que interfere diretamente. O espaço que existe entre as partículas. Como é que se chama isso? O professor Reinaldo falou bastante para vocês, né? Tem até um nome, chama o quê? Marca de o quê? Porosidade, poros, presença de macro, micro e mesoporos, que tem poros de tudo que é tamanho. Tem macro, que é grandão, tem micro, que é minúsculo, e tem o médio. Então, na verdade, tem todos os tamanhos de poro, mas essa diferença, essa quantidade de mais ou menos macro, mais ou menos micro, mais ou menos mesoporos, é que muda essa propriedade de absorver ou reter a água do solo. Solos, presta atenção, solos com uma microporosidade maior, ou seja, um percentual de microporos elevado em relação a todo o volume do solo, retém mais água. Solos com macroporosidade, com muitos macroporos, um percentual de macroporos elevado, retém menos água. Olha um exemplo. O que interfere nessa macro e microporosidade é os fragmentos que compõem o solo. Os elementos lá. Elementos não, né? As partículas que compõem o solo. E nós temos, em geral, 3 partículas. Areia, silt e argila. Não é isso? As 3 principais partículas que compõem o solo? Areia, silt e argila. A areia é a maior partícula. A areia, embora ela seja muito pequena para nós, para a nossa noção de tamanho, ela é pequena, em relação ao nosso tamanho, ela é pequena, mas ela é muito maior do que uma partícula de silt e muitas vezes ainda maior do que uma partícula de argila. Então a areia é grandona dentro do solo, o silt tem um tamanho intermediário e a argila é pequenininha. Pequenininha. Então, se eu estou dizendo que, eu vou dizer aqui, eu vou afirmar para vocês já sabem, mas os solos que têm um maior percentual de partículas pequenas, e as partículas pequenas são argila, quer dizer que um solo que tem muita argila é um solo que tem muito microporos. E eu disse que quanto mais microporos, mais água fica retida no solo. Olha um exemplo prático disso. Se a areia é grande e forma mais macroporos, um solo arenoso tem muito macroporos, né? A quantidade de macroporos no solo arenoso é muito grande. E eu estou dizendo que microporo segura mais água por mais tempo. Macroporo não segura tanta água, né, por muito tempo. Quer dizer, solo de partículas grandes, como solos arenosos, tem mais macroporos e esses solos seguram menos água, retém menos. Quer dizer o quê? Solos arenosos secam mais rápido, pessoal. Não é fato isso? Solos argilosos secam mais devagar. Se você pegar um solo barrento, né, que vira lama, molhar e pôr no sol, pega um pelote de terra, mistura com água, vira barro, vira lama, argila, aquela coisa plástica, pegajosa, gruda, né, e põe no sol. E pega um solo arenoso, enche de água e põe no sol. O solo arenoso, às vezes, você não, só de você levar para o sol,
ele já está quase seco. E o solo argiloso às vezes passa dias e dias no sol e não seca. Quer dizer o quê? Que a textura do solo, tá? Que é influenciada pelo percentual dessas partículas, está relacionado com a capacidade de retenção de água no solo. Tem outras coisas que também interferem, por exemplo, presença de matéria orgânica. Matéria orgânica, pessoal, aquele material de decomposição de palhado, de insetos, de plantas, do que for vivo, casca de madeira, tronco, raiz, fruto, qualquer coisa que é orgânico, né, que foi vivo e está se decompondo, aquilo tem a capacidade de melhorar a absorção do solo, porque a matéria orgânica age como uma esponja. Ela é capaz de segurar dentro dela água. E se eu tenho muita matéria orgânica no solo, aquelas terras pretas, solos pretos, nas várzeas existem alguns locais que têm solos extremamente pretos, são solos muito ricos em matéria orgânica, a gente sabe que aquele solo segura muito mais água, retém mais água do que solos arenosos. Tá? Então, a gente tem que entender que lá no solo do seu Zé tem uma determinada característica física, tem uma determinada textura. Aquele solo onde eu vou irrigar tem uma textura. Né? E eu fui lá e vi, entendeu? Que o solo do seu Zé é mais argiloso, mais arenoso, tem matéria orgânica, não tem matéria orgânica, tem muita matéria orgânica, tem pouquíssima matéria orgânica média. Dessa informação eu já consigo ter uma ideia de que se eu vou precisar usar mais água, entendeu? Para irrigar minhas plantas ou não. Como vocês acham que eu preciso mais água para irrigar ou não? Eu quero que vocês me respondam agora. Imagine que um solo é argiloso e um solo é arenoso. Aonde eu vou gastar mais água para molhar minhas plantas? O arenoso. Alguém sabe por que o arenoso vou gastar mais água? Olha aí a resposta do Gabriel. Exatamente isso. O solo arenoso drena fácil. Quer dizer o quê? Que uma boa quantidade de água, ou a maior quantidade de água que eu jogo no solo, não vai nem ficar presa no solo. Sabe o que vai acontecer? Ela vai fazer assim, ó, vai para o fundo do solo. Ela vai para o lençol freático, ele drena. Essa água, ela entra, penetra no solo e faz assim, ó, para o fundo do solo. Eu vou mostrar uma animaçãozinha aqui agora para vocês, tá? E vocês deem uma olhada nisso aqui, ó. É um videozinho do YouTube, mas olha só que coisa legal. Vejam, me falem aí, ó, quem tiver com o microfone, assim que começou a aparecer a tela. Apareceu para vocês? Apareceu aí, pessoal? Mudou de tela? Ó, então olhem só essa animação. Deixa eu adiantar aqui, ó. Ó, o cara vai mostrar aqui, ó, nessa imagem, tipos de solos diferentes, ó. Tá vendo? Um solo de um jeito, outro solo de outro. O que mudou aqui? Só pela coloração, já dá para ter uma ideia, né? Aqui tem mais matéria orgânica, aqui tem menos. Esse solo, com certeza, segura mais água. Drena mais devagar, retém mais água. Tem uma capacidade de retenção de água maior do que esse aqui. Eu vou achar aqui o experimentozinho deles, ó. Ó aqui, ó. Aí, olha esse experimento aqui. Olha como a água se movimenta. Tem de areia, clay, tá? Argila. Então, o que acontece? Esse solo é arenoso, esse é argiloso, tá? Olha o que acontece com a água, como ela se movimenta nesse solo. Olha só. Olhem só, presta atenção. Vocês estão vendo o meu cursor aqui? Olha onde já está a água no solo arenoso. Olha onde está no argiloso aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui a água, eles molharam por baixo esse solo e a água está subindo no solo. No argiloso, no arenoso subiu muito rápido. Por quê? O movimento se dá rápido. E é por isso que ele seca mais rápido. A água se movimenta com maior velocidade.
Aqui o professor que ensinou isso para vocês, viu? E no solo argiloso, esse movimento é mais lento. Por quê? Porque os poros são menores. O volume de água que vai passar, né, por esses poros é menor. Então, a quantidade de líquido que passa é menor. Tá? Pelos poros, devido ao diâmetro desses poros. Aqui nós temos micro, aqui nós temos macro. Tá? Então, na presença de água, o que a gente chama de condutividade hidráulica nos solos arenosos é muito maior. A água se movimenta, ele conduz muita água, a água se movimenta mais rápido aqui onde ela já está. Está subindo no solo, olhou embaixo, a água sobe aqui na areia. Olha no argiloso, está aqui embaixo ainda. Olha aqui que vai acontecer. Aqui vai. Até acontecer uma coisa interessante agora, ó. Chega uma hora que a água não consegue mais subir no solo arenoso. Ele está molhando, é como se fosse um vaso de planta que tivesse um prato lá embaixo cheio de água. Né? Às vezes é comum na casa de vocês fazerem isso. Um vaso de planta, em vez de estar molhando a planta toda, todo dia vai lá e bota, né, água na planta, vai lá no prato dela que está dentro de um prato e enche o prato de água. Se o solo for arenoso, ele vai molhar rapidinho, sobe. Só que chega uma hora que essa água, se o vaso for muito alto, essa água não vai chegar até a superfície do solo, muitas vezes não molha a raiz das plantas, porque ó, chega uma altura que a água não vai mais. Isso tem a ver com o tamanho do poro. Como esse solo tem macroporosidade, tá? Aqui existe uma força que é muito menor, que é uma força que faz com que a água se movimente, embora se movimente mais devagar, que é o caso aqui do solo argiloso, essa força é muito maior aqui no argiloso. E vai chegar uma hora que a água para de movimentar no arenoso e continua movimentando aqui, ó, no argiloso. E essa água vai continuar subindo, ó. E aí, esse ponto, olha lá, a água sobe aqui e chega uma hora que ela nem movimenta mais aqui, ó. Continua subindo, ó. Aqui, ó, ela só chegou até aqui, ó, 10, 11, 12, 11 centímetros de altura. E o argiloso está lá em 16, 17 já. E isso tem a ver com a condutividade hidráulica. Solos com alta condutividade hidráulica, tá? Eles deixam que a água se movimente mais fácil dentro deles e retém menos água. Então, o solo arenoso, a água se movimenta muito rápido dentro. Se eu jogar água no solo arenoso, ela vai drenar com facilidade, porque essa água vai se movimentar muito rápido, tá? E vai para a profundidade do solo, vai lá para o lençol freático. O solo argiloso, essa água se movimenta mais devagar, mas ele retém muito mais forte essa água. E é por isso que o solo argiloso demora mais para secar. Então, olha só que interessante. Se o solo argiloso demora mais para secar, quer dizer que ele está retendo mais água dentro dele. Se esse solo é capaz de reter mais água dentro dele, isso quer dizer que a quantidade de água que está presa nesse solo ali, e a água que a planta tem para absorver, é maior do que a quantidade de água que está no solo arenoso. Tá? Entendam isso. Solo argiloso, quanto mais argiloso, e vocês vão usar um termo chamado quanto mais pesado, deixa eu voltar aqui para o meu Meet. Deixa eu voltar aqui, abrir a minha apresentação, tá? Então, quanto mais, vocês estão me vendo aqui na apresentação ou não? Estão vendo ou não? Eu estou usando um programa aqui que minha tela desaparece, tem hora. Alguém dê um alô aí, por favor. Dá para ver, né? Então, quanto mais argiloso ou pesado, é esse termo que vocês vão usar muito, vão ouvir muito na vida profissional de vocês, solo pesado, quer dizer que o solo é mais argiloso. E realmente os solos mais argilosos têm uma densidade maior, são solos mais pesados e que, quando molhados, retêm muito mais água. É por isso que solo argiloso, quando chove, demora para entrar máquina depois no solo. Nossa, o solo lá é barrento pra caramba em tal lugar, né? Paraná, por exemplo, terra roxa estruturada, um tipo de solo fantástico, uma fertilidade muito alta, uma capacidade de retenção de água
muito grande. Tá? Quando molha, demora para secar. E aí o que acontece? O solo está sempre molhado, né? Deu uma chuva, encharcou o solo, molhou, o solo saturou. Aí ele drena, fica ali vocês vão entender, mas a gente chama de capacidade de campo, né? Tem bastante água presa dentro do solo, a máquina passa ali em cima, o pneu faz assim, e atola. E passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, e as máquinas entram e continuam atolando na lama, né? Porque tem muita água dentro do solo presa. Solo arenoso, choveu, deu um dia, 2 no máximo, já está seco o solo. E as máquinas andam beleza em cima. O nosso solo aqui das regiões que estão nas margens das várzeas são solos de muito cascalho pedregoso, né, com aquele cascalho chumbinho que o pessoal costuma chamar aqui. São solos com macroporosidade muito grande, que é muito difícil de reter água. Secam muito rápido. Então dá uma chuva, às vezes está chovendo, dependendo da quantidade de cascalho que tiver no solo, as máquinas estão andando, mesmo com chuva. Né? O trator consegue trabalhar debaixo de chuva. Num solo argiloso, velho, choveu, o trator não roda. Se você botar um trator para rodar no solo pesado, de argila reativa, que segura muita água, vai atolar, velho. Não vai andar e você vai afundar ele na lama. Entendeu? Por quê? Solo argiloso retém mais água. Solo arenoso menos. Então você foi lá no seu Zé, viu tudo aqui e ainda viu que o solo no seu Zé é mais argiloso. Opa, já te deu uma ideia de que a quantidade de água que você vai aplicar toda vez que você for repor, né, o que a planta precisa, né, toda vez que a quantidade de água que você vai precisar pôr no solo é menor. Por quê? Porque aquilo que você colocar, ele vai reter, ele vai segurar mais, né? Então esse solo é capaz de reter mais água do que o outro. Olha que legal. Quer dizer o quê? Se esse solo retém e libera mais devagar, quer dizer que as irrigações ou os tempos de uma irrigação, eu irrigo hoje, aí eu tenho que irrigar a planta daqui quantos dias demora para eu irrigar de novo? Isso depende da planta, depende do clima, nós vamos ver nas próximas aulas, depende da planta, do clima e depende do solo. Se o solo tiver uma alta capacidade de retenção, eu demoro mais tempo para voltar a irrigar naquele solo, porque o solo demora mais para secar. Se o solo é arenoso, tem uma baixa capacidade de retenção, retém pouca água, eu tenho que irrigar em poucos dias depois, eu tenho que voltar a fazer irrigação de novo, porque o solo secou. Deu para entender isso então? Então, se eu sei a textura do solo, se a porosidade, se a composição, né, de partículas, se ele é mais pesado, argiloso, se ele é um solo mais leve, arenoso, cascalhento, eu sei se eu vou gastar mais água ou menos água no meu sistema de irrigação. Outra informação importantíssima. Dependendo da textura do solo, eu sei se o meu consumo vai ser maior ou menor da quantidade de água possível. Deu para entender isso? Compreendido, pessoal? Tá? Certinho isso? Deixa eu voltar no vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu achar ele aqui, ó. Olha aqui a velocidade de movimento no solo. Olha aqui. Tá. Ó, areia, a água movimenta muito mais rápido, ó, do que aqui é o solo siltoso de textura média e aqui é o solo de textura pesada, argiloso. A areia é muito mais rápido. Qual é a consequência disso? Seca mais rápido, tá? Então tá aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Uma outra imagem aqui. Deixa eu ver ele secando. Não vai ter aqui nesse vídeo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Que solos arenosos vou precisar usar mais água. Por quê? Porque eles vão secar muito rápido. Eu vou ter que jogar um pouco de água hoje. E daqui pouco tempo eu vou ter que jogar de novo. Porque a água desse solo vai ter sido perdida. Vai ter sido sugada, evaporada ou indo drenada para a profundidade. O solo não vai reter muita água. Ele retém pouca água. Tá?
Solos mais argilosos retêm mais água. O que acontece? Eu demoro mais para voltar com a irrigação no mesmo local. Tá? Então eu molho a planta hoje e às vezes eu vou levar 5, 6 dias para molhar de novo. Se esse mesmo solo, né, fosse arenoso com essa mesma planta na mesma época, no mesmo lugar, mas o solo fosse arenoso, ao invés de eu levar 5, 6 dias, eu ia levar 2 dias, 3 dias. Quer dizer que a cada 2, 3 dias eu tinha que vir fazer irrigação de novo. Por quê? Porque solo arenoso tem uma baixa capacidade de retenção. Se o solo for argiloso, eu posso demorar mais entre uma irrigação e outra. Eu molho a planta hoje, daqui muitos dias a mais eu volto e faço a irrigação de novo. Porque o solo argiloso retém mais água, tem uma capacidade de retenção maior. Compreendido? Então essa é outra informação importante. Textura do solo. O tipo de solo que eu tenho no local. Agora eu falei para vocês que, dependendo da textura, eu tenho que jogar um pouco de água hoje e um pouco daqui 2 dias, se for arenoso. Se for argiloso, eu jogo um pouco hoje e daqui muitos dias depois eu vou e faço a aplicação. O que vai controlar isso, além do tipo de solo? Tem outros fatores que importam, que interferem. Vocês saberiam quais fatores? Nós falamos agora, minutos atrás, sobre a idade da planta. Oi? O clima e a idade do vegetal. A fase de desenvolvimento que a cultura está naquele solo. O clima interfere diretamente. Por quê? Porque o solo evapora, pessoal. A água sai do solo na forma de vapor. Ou sai do solo pela planta, e eu vou postar na próxima aula um sistema contínuo chamado solo, planta, atmosfera, ou sai do solo pela planta, pela transpiração da planta. Então, você tem aqui essa imagem, ó, o solo com água. Imagine que isso aqui foi enxugando, drenando, e ele ficou assim, ó. Ou esse morro aqui. Essa água não vai ficar eternamente aqui não, meu amigo. Se parar de chover ou não molhar mais, isso aqui vai secar uma hora. Como que essa água vai sair daqui? O excesso de água vai drenar, vai penetrar no lençol freático, vai descer ó, pelo solo e ir para o lençol freático. O que não desce fica retido. E cada solo tem uma capacidade de retenção. O solo argiloso retém mais água. Entendeu? Quer dizer que uma grande quantidade de água vai ficar presa no solo argiloso. Solo arenoso não. Como tem alta condutividade de água, o solo mole já vai tudo embora em profundidade, segura pouca água. Então, nesse caso aqui que é argiloso, vai ficar uma quantidade de água presa. Chega um ponto que a água não vai mais aprofundar no lençol. Ele segura tão forte essa água que ela para de penetrar em profundidade do solo, ela para de escoar em profundidade. Ela não drena mais, ela não vai mais para o fundo e fica presa só no solo, numa determinada camada lá. Tá? Então esse morro aqui vai chegar uma hora que vai parar de descer a água e vai ficar só água presa, que essa água não vai mais descer em profundidade. Ela fica retida nesse solo. Mas esse solo não vai ficar úmido o resto da vida. Mesmo não drenando água em profundidade, ele vai secar. Como é que a água sai daqui desse solo? Olha aqui as plantas. Ou a planta suga do solo e evapora, ou o solo está desprotegido, não tem planta sugando e ele evapora. E aí vai surgir um termo agora chamado evapotranspiração. Próxima aula nós vamos falar muito sobre isso. Evapotranspiração. Que é o quê? A água que sai do solo, seja pela evaporação, evapo, ou pela transpiração, transpiração. Evapotranspiração. Evaporação e transpiração. É assim que a água sai do solo quando ele para de drenar. Para de escorrer água no solo, mas fica a água presa no solo. E essa água só sai se for por evaporação ou transpiração. Tá? E o clima interfere direto nisso. Antes de eu falar disso, deixa eu mostrar um videozinho mostrando a evapotranspiração. Deixa eu mudar a tela aqui. Para a apresentação, deixa eu abrir outra aqui. Deixa eu ver em qual que está. Essa, não nessa. Aqui, ó. Deixa eu abrir o videozinho. Espera aí que eu já estou abrindo aqui.
e eu vou mostrar para vocês que coisa interessante. Deixa eu dar um tela inteira. Então tá aqui, ó. Deixa eu mudar a tela só um segundo. Tá aqui. Deixa eu voltar para o Meet. Deixa eu apresentar para vocês agora. Uma guia. Tá aqui, ó. Vou partilhar. Vocês estão vendo aí? Essa tela? Estão vendo? Agora? Ó, eu vou voltar nela aqui. E olha aqui como é que funciona. Deixa eu dar uma tela cheia aqui. Melhorou, né? Olha aí. Olha o que ele vai fazer aqui, pessoal. Ele vai fazer uma experiênciazinha, ó, para determinar a capacidade de campo. Ó, ele vai pegar uma quantidade X de vários tipos de solo. Que é areia, ó. Areia. Aí ele pega a areia, pesa, ó. 99,79, vai botar 100 gramas de areia em cada copinho, vai pegar um monte de tipo de solo, ó, 100 gramas de cada solo, tem um solo tipo 1 tipo, 2 tipos, 3 tipos, tem 100 gramas de solo aqui, ó. Cada funilzinho desse tem um copo com 100 gramas de solo. O que ele vai fazer com esse solo? Solos diferentes, de texturas diferentes, olha só que legal, solos diferentes com texturas diferente, com macro e micro porosidade, né, com a porosidade diferente, tá? Aí ele vai fazer o quê? Ó, o primeiro solo é a terra mais esterca, por isso que está preta. O segundo é a areia. O terceiro, ó, terra vegetal, que é aquela terra de mata, né? Terra preta da mata. Latossolo mais areia. Latossolo. Terra de mata é essa. Terra vegetal é também a terra com bastante matéria orgânica, tá? E o substrato que a gente usa para fazer muda em bandeja. E aí ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai pegar e colocar em cada amostra dessa, que está furado o fundo do copo, a água, e vai jogar 100 ml de água em cada copo. Mesmo 100 ml, joga 100 aqui, 100 aqui, 100 ml em todos. E aí, o que vai acontecer com esse 100 ml? Vai molhar o solo e encharcar, o excesso de água vai pingar pelo funil e cair aqui dentro da proveta. Vai pingar tudo aqui no fundo. E vai chegar uma hora, pessoal, que não vai pingar mais. Para de pingar. Quer dizer o quê? O solo, a água que o cara jogou aqui, uma parte vai drenar e outra parte vai parar de drenar. Vai ficar retida no solo. E aí a gente vai entender que cada tipo de solo retém uma quantidade diferente de água. Olha lá. Então ele colocou a água, não dá para ver, mas ele já colocou aí, ó. Tem a água descendo aqui, ó. Olha lá. Vai colocar, vai molhar, ó. 100 ml em cada solo dele. E aí, ó, o que acontece um tempo depois? A água vai, ó, aqui já drenou até aqui, ó, aqui já pingou, aqui está aqui embaixo ainda, aqui está aqui, tá? E a gente vai ver o que acontece no final. Olha lá, depois que parou de pingar, todos pararam de pingar, parou de drenar água, não escorre mais água desse solo. Aí ele vai medir o volume de água que caiu. Olha, esse parou aqui, esse parou aqui, olha lá, vai mostrar, olha lá. Tá vendo que para os mesmos 100 ml de água que ele colocou em cada solo, tem solo que deixou passar uma quantidade maior de água, né? Ó, esse aqui deixou passar muito, porque é o que? Areia. Olha lá que eu falei para vocês, solo arenoso, a água passa com facilidade, escoa, seca rápido. Por que a água, né, passou muito? Por causa da porosidade, textura. A água desceu direto aqui para dentro, passou pelo solo, segurou pouca água no solo. Olha esse aqui, ó, que está baixinho, né? Esse aqui acho que é o que mais segurou, ó, tá? O que aconteceu? Por que tem pouca água nesse aqui? Porque uma boa parte dessa água está presa no solo. Não pinga mais, parou de pingar, tá? Está presa, está retida. E quando essa água está retida, não desce mais em profundidade no solo, eu digo que esse solo atingiu a sua capacidade de campo, que é a capacidade de retenção de água desse solo lá no campo, lá em condições naturais, no meio da natureza, lá no campo onde eu vou fazer a lavoura. Isso a gente vai aprender a medir para saber
a capacidade de retenção de água do solo quando eu for fazer irrigação. Entenderam isso aqui então, pessoal? Tá? O que aconteceu aqui? Cada solo tem uma capacidade de retenção diferente. Esse aqui segura muita água, ó. Só drenou isso aqui. Tem muita água aqui dentro. Esse sem vergonha aqui segura pouca água, porque tem água até aqui nesse nível. Então, isso me mostra que a capacidade de retenção é diferente. E o que eu estava falando lá sobre o clima e a idade das plantas? Quando chega nesse ponto solo, a água não vai mais ser perdida por infiltração, ela não vai mais drenar, ela não vai mais para o fundo do solo. A água que sobrou ali está presa no solo. Mas esse solo não vai ficar com essa água o resto da eternidade ali dentro. Ela vai ser perdida. Ele vai secar um dia. Como é que esse solo seca? Essa água que está aqui dentro, ela só pode sair de duas formas. Ou essa água evapora e o solo seca, ou eu tenho aqui dentro uma planta que está sugando essa água e transpirando essa água. Por isso que eu chamo esse processo de secagem do solo. Quando a água está retida, aquele solo reteve uma determinada quantidade de água, essa água não é mais perdida por infiltração, não desce mais, ó. Ela não aprofunda mais, ela fica presa. Mas essa água vai ser perdida, porque esse solo não pode passar o resto da eternidade com aquela água ali dentro. Ele seca. Ele seca. Como é que essa água sai dali, se ela não vai mais para o fundo do solo? Ela não movimenta mais para baixo. Segurou ela ali. Mas ela vai sair. Como? Ou essa água é evaporada para a superfície, ou é transpirada pela planta que está com a raiz dentro dela. E o que controla essa evaporação? A temperatura do ar, o vento, as condições climáticas, a umidade relativa do ar. Olha, pessoal, quanto mais seco for, quanto mais quente for e quanto mais vento tiver, mais rápido esse solo vai secar. É igual a roupa no varal. Se o dia está quente, seco e com vento, a roupa no varal, né? Aqui na nossa região, você pendura a calça jeans. Se você pendurar de manhã for recolher à tarde, ela está dura, seca no varal, não para em pé, né? Seca tanto que fica dura. Se tiver chovendo, se não tiver vento, né? E não tiver sol, tiver nublado, né? Bicho, ela leva às vezes dias. Agora, no final do ano passado, no início desse ano, roupa para secar foi uma dificuldade. Às vezes mofava, né? Porque não conseguia secar, criava mofo. Porque não dava para secar, estava tão úmido, né, que não secava. O que acontece? A evaporação foi muito lenta. Então, o clima interfere na evaporação. E o clima interfere também na transpiração. Se o clima está seco, quente, tem vento, a planta transpira mais. Se o clima está frio, está nublado, não tem sol, não é isso? Tem pouca luz, né? Pouco calor, frio, e está muito úmido, a planta transpira menos. Então, o clima é que vai reger a velocidade com que essa água vai sair do solo, com que esse solo vai secar. Então, eu sei, dependendo do clima, a cada quantos dias eu tenho que fazer irrigação de novo. Porque eu sei quantos dias levou para aquele solo perder a água. Se está muito quente, seco, com vento, vai secar muito rápido. Eu tenho que voltar a fazer irrigação no mesmo local num período mais curto. Ou seja, eu aplico hoje e se o clima está muito quente, está transpirando muito, as plantas estão perdendo muita água. E se o solo está evaporando demais, dali poucos dias eu tenho que fazer irrigação de novo, porque aquele solo vai secar. Se o clima está frio, úmido, com pouca luz, né? A evaporação é lenta e a transpiração é lenta. Aquele solo vai demorar para secar. Então, o clima interfere, tá, na irrigação. Quanto mais quente, seco e vento tiver, mais rápido o solo seca e mais vezes eu tenho que fazer irrigação na área. Quanto mais frio, sem vento, né, e úmido estiver a atmosfera, menos vezes eu vou ter que fazer irrigação na área. Então o clima interfere assim. E a planta, professor? Como é que a idade da planta interfere? Ora, se eu disse que a planta transpira e essa água da transpiração ajuda a secar o solo, quer dizer o quê? Se a planta transpira mais, ela seca mais rápido o solo.
Ela suga mais água e o solo seca mais rápido. E se eu disse que plantas jovens, né, a nossa amiga aqui, nossa aluna, falou que tem a ver com a massa corporal, e realmente tem a ver, e eu falei que tem a ver também com as folhas, né? A planta nova tem massa corporal pequena e poucas folhas. A planta adulta tem muita massa corporal e muitas folhas. Então, a planta jovem transpira menos do que a planta adulta. Quer dizer o quê? Que quando a cultura estiver numa fase jovem, esse solo seca mais devagar, porque a planta que está ali em cima transpira menos. Quando essa cultura, essas plantas estiverem na fase adulta, esse solo seca muito mais rápido. Por quê? Porque as plantas que estão ali em cima estão sugando muito mais água desse solo. Deu para entender isso? Compreendido, pessoal? Dê um alô aí para mim. Sim, Marcos? Conseguiram entender isso? Então, o clima, a idade da planta, o tipo de solo interferem na irrigação. E eu preciso saber sobre tudo isso para poder chegar no seu Zé lá no final do projeto. Para seu Zé, olha, o sistema de irrigação vai ser esse, a área do senhor é essa, a planta que o senhor quer plantar é essa, vai funcionar assim, o senhor precisa comprar isso, a sua bomba tem que ser essa, porque no começo você vai precisar de menos água, mas lá no final você vai precisar de muita água, entendeu? Para atender a demanda tem que ser essa bomba, tem que ser esse motor, tem que ser tubo dessa grossura, tem que ser tantos aspersores, tantos bicos botejadores, tanto isso, tanto aquilo, custa tanto e o senhor vai ter que fazer desse jeito. Nessa fase é tanto de água, nessa fase é outra, você molha hoje, nessa fase é hoje, daqui uma semana, na próxima fase é hoje, daqui 4 dias, na próxima fase é hoje, daqui 2 dias. E assim até a colheita, o final da safra. De base dessas informações, a gente consegue chegar lá no final no sistema de irrigação. Entendeu? Então, para atender o seu Zé, eu tenho que saber tudo isso. E a ideia desse curso agora, pessoal, tá? O sistema com vocês eu vou mudar. Porque eu vinha nas outras turmas apresentando conteúdo e falando para que servia. Nós vamos fazer diferente. Eu vou perguntar para vocês o que a gente tem que fazer e à medida do que for necessário a gente saber para fazer, eu vou mostrando para vocês. Eu aposto que talvez seja uma forma mais didática da gente aprender. Tem até um nome isso, eu não gosto de pedagogo, inventa um monte de nome esquisito para tentar inventar mágica, achando que conhecimento é só você mudar a forma que todo mundo aprende, não é. Mas nós vamos tentar dessa forma. Eu lanço o desafio. Vamos fazer a irrigação para o seu Zé. O que eu preciso saber para fazer a irrigação para o seu Zé? E à medida das coisas que eu vou descobrindo que eu tenho que saber, nós vamos falando sobre elas, como elas funcionam. Tá ok? Diga a Keila levantou a mão, Keila, pode falar. Quase. Porque uma boa parte é igual. A única coisa que muda, Keila, é que quando a água vai para a planta, ela é aplicada de uma forma diferente. Aquele que joga água na folha limita uma chuva. Ele joga a água no ar e a água cai como chuva. Aquele que você está falando do gotejamento, ele pinga a água no pezinho da planta e molha a região da raiz. Aquele que joga a água para o ar, eu não consigo controlar o local que eu quero que ele molhe, exceto se for micro aspersão, e aí eu molho uma área pequena ao redor de micro aspersor. Se for aspersor, se for canhão, se for pivô, eu molho toda a área. Toda a área. Eu não consigo molhar só um determinado local. Por isso que um tipo de irrigação é chamada localizada. Eu molho só um local que eu quero e de preferência a região da raiz. Por quê? Porque eu vou gastar menos água. Eu vou desperdiçar menos água. Eu só vou molhar onde preciso. Muitas vezes, imaginem vocês, ó, eu tenho uma plantação de manga, cultivo de manga. Tem um pé de manga a cada 6 metros um do outro. Tá?
Olha, tem um pé de manga aqui, o outro está a 6 metros de distância. Para molhar para o sistema convencional de aspersão, eu tenho que molhar toda a área. Eu vou ter que jogar água por cima do pé de manga, imitando a chuva, molho como se fosse uma chuva e molho todo o terreno. Mas a raiz da manga não está ocupando todo o terreno. Ela só ocupa um espaço ali debaixo da área da copa dela. Então quer dizer o quê? Eu estou jogando água, molhando uma região do solo que não tem raiz para absorver. Aquela água nunca vai chegar na planta. E eu joguei água além do que deveria. Tá? Já nos outros sistemas localizados, eu consigo molhar uma região mais próxima da raiz ou só a região da raiz, que é a microaspersão, o gotejo. Tá? Então, tem diferença nesse sistema quanto à forma que eu aplico a água e aonde eu aplico. Mas para a água chegar até o bico gotejador ou o aspersor, o sistema é o mesmo. Eu vou ter que coletar ela no lugar, eu vou ter que sugar ela por uma bomba, essa bomba vai ter que empurrar por um cano, esse cano vai ter que chegar no lugar, dividir com um monte de canos menores e fazer sair uma quantidade X de água em cada saída. Seja um aspersor ou seja um bico gotejador. Seja que fique pingando gotinha ou fique um jato jogando na atmosfera lá imitando chuva. O sistema, a forma de funcionamento, o entendimento é o mesmo. Para coletar do reservatório, passar por uma bomba, pressurizar no sistema, desse sistema distribuir até chegar na planta. Esse sistema é o mesmo. O conhecimento que você precisa descobrir é o mesmo. Para qualquer sistema de irrigação. Tá bom? Entendeu, Keila? Tem diferença quando molha a planta. Quando sai do tubo e vai para molhar a planta, tem diferença. Mas enquanto está dentro do tubo, o funcionamento é o mesmo. Tá bom? Seja nenhum ou no outro. Não. Depende de que planta, depende da disponibilidade de água que você tem. O melhor desenvolvimento é quando não existe impedimento. O que é não existir impedimento? É quando você der as melhores condições possíveis. Se nós estamos falando de irrigação, a melhor condição possível que eu posso dar com a irrigação é dar água à vontade para a planta desenvolver o quanto ela puder. Tá? Esse seria o sistema que tem o menor impedimento de desenvolvimento. Muitas vezes é inviável. Por exemplo, seria uma aspersão, desde que eu molhasse o solo à vontade, a planta tivesse água à vontade. Esse talvez fosse o melhor. Agora, isso para plantas que têm um sistema radicular grande, que ocupa uma grande área de espaço de solo. Agora, imagine, eu vou plantar um canteiro de alface, e a raizinha do alface tem 10 centímetros de profundidade, ó, isso aqui, né? E dessa largurinha assim, ó, o volume que ela ocupa com essa profundidadezinha. Caberia quase dentro de um copo desse o volume. Aqui em cima teria um pé de alface, a raiz só ocupa esse espaço. Será que eu preciso usar aspersão para irrigar esse pé de alface? Entendeu? Eu ia estar jogando água à vontade. Não ia ter impedimento radicular, mas eu não ia ter a raiz para absorver toda aquela quantidade de água. Então, depende do que eu quero irrigar, qual é a cultura, tá? Depende da quantidade de água que eu tenho e depende do sistema radicular dela, se eu preciso ou não aplicar uma quantidade exagerada ou não. Tem cultura que não tem jeito, eu vou ter que jogar muita água, não tem como. Tem cultura que eu posso aplicar menos água, usar menos água no sistema de irrigação, porque o pouco de água que vai é suficiente para atender a demanda dela. Pé de alface, né, vai consumir menos água do que um pé de uma mangueira, porque o volume radicular que ocupa o solo é muito menor em relação à mangueira. O pé de alface eu consigo molhar só a regiãozinha da raiz. Fica pingando gotinha ali, e eu molho só a região da raiz. Outro sistema não, tá? Deu para entender, pessoal? Então, nós vamos ficar hoje por aqui com esse entendimento. Para eu fazer o sistema de irrigação do seu Zé, primeiro eu tive que ir na área, ver o solo, ver a distância do local da água, ver se ele tem água suficiente, ver o tipo de solo que ele tem, né?
saber da cultura, se ela está na fase jovem ou adulta, saber se o solo retém muita água ou pouca água. Tá? Nós chegamos até aqui. Se o solo retém muita água ou pouca água. Na aula que eu vou postar para vocês agora, vou colocar lá no Moodle, vai falar sobre isso. Tá? Vai começar a falar sobre esses assuntos. Então, vocês se aprofundem nas aulas de lá. Na aula que vem, segunda-feira, a gente comenta, né? Entra nela. Talvez eu faça um encontro, provavelmente eu vou fazer um encontro, a gente participa, comenta, tira dúvidas e continua fazendo o projeto do seu Zé. Tá? Então, até agora, o que vocês entenderam? O seu Zé me contratou, eu topei a parada. Tem que entregar o produto para o seu Zé. Um projeto, né? Ou no papel, ou comprar e botar no campo para o seu Zé funcionando, ou tocar todo o sistema, plantar e produzir para o seu Zé. Pode ser qualquer uma dessas, mas eu tenho que chegar no final do seu papel com o projeto prontinho aqui. Né? Aí, se o seu Zé quiser tocar o pau e contratar para fazer, beleza, se não, pelo menos isso eu tenho que pegar para o seu Zé, o papel, o projeto. Né? Então, eu aprendi o que hoje? Vou na área, observo o local, observo a disponibilidade de água, a distância do local para a água, tem que saber sobre o clima, como é que é o clima, se é seco, quente, úmido, como é que é ao longo do ano, se é uma época é frio, uma época é quente, uma época é seca, uma época é molhada, como é que é, né? Tem que saber da cultura, se gasta muita água, se gasta pouca água, tem que saber do solo, se o solo retém muita água, se o solo retém pouca água, né? Para saber o quê? Se eu tenho que irrigar muito hoje, posso passar muitos dias sem irrigar, ou se eu tenho que irrigar muito hoje, daqui a poucos dias irrigar muito de novo, se eu vou irrigar mais vezes, menos vezes. Entenderam? Como é que é o negócio? Entenderam ou não? Belezinha? Nas aulas do Moodle isso vai ficar muito mais claro para vocês, tá? E tem a aula gravada, eu falando e mostrando as apresentações lá. Tem os slides, mostro tudo o que eu estou falando, está aparecendo uma imagem, um vídeo, fica bem mais fácil. Então, vamos participar dos encontros e assistir às aulas. Beleza? Por hoje eu acho que é só, pessoal. Deu por aqui, tá? O intuito não era nem entrar a fundo, mas falar que todas as quintas-feiras, até o professor de topografia aparecer, nós teremos as aulas das quintas-feiras. Belezinha? Quinta-feira à tarde, então, por enquanto, aula de irrigação e drenagem. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês e a gente fica por aqui. Valeu, pessoal. Até mais para vocês.